Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um quadro respondendo perguntas dos amigos, dos irmãos. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento e gostaria de saber, à luz do Espiritismo, uma opinião, uma consideração, uma reflexão que seja, pode nos enviar para o WhatsApp 32984553383. Temos aqui a pergunta de uma irmã que não vai se identificar. Ela escreveu-me: Boa noite, Rosana. Gostaria de saber como eu faço, como que eu faço para tentar me comunicar com quem já se foi. Como que funciona? Porque meu irmão está sentindo que nossa mãe está tentando se comunicar. Porém, precisamos de orientação e ajuda. Não sei como funciona. Então, a irmã, sua mãe desencarnou e o irmão está, de alguma forma, sentindo, né, a presença da mãe. Bem, a mediunidade, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade é coisa santa e deve ser vivida santamente. Eu peço desculpas a vocês que nós estamos com uma obra ao lado aqui do consultório onde eu gravo, do Instituto Rossano Sobrinho, e tem um fundo aí, um barulho desagradável, mas não temos como tirar esse barulho no momento. E vamos trabalhar mesmo assim. Mediunidade é coisa santa e deve ser vivida santamente. Então, o intercâmbio com os desencarnados, né? Ele deve ser tratado com muita responsabilidade. Não foi por acaso que Moisés, né, conforme está registrado em Deuteronômio 18, no Antigo Testamento, proibiu a comunicação com os mortos. Ele proibiu. Na época de Moisés, as pessoas iam para os cemitérios, se debruçavam sobre os túmulos e evocavam os espíritos, né, para normalmente saber de coisas frívolas, né, de coisas comuns, coisas sem grande significado, questiúnculas do cotidiano. Então, vendo essa prática, né, nada harmônica, Moisés proíbe. E proíbe muito corretamente. O que Moisés proibiu, o Espiritismo também proibiria, né? O tempo passou e em outro momento, conforme está registrado já no Novo Testamento, o próprio Moisés desencarnado, quer dizer, o espírito de Moisés, vem e se comunica com Jesus no alto de um monte, ao lado do profeta Elias. Então, bem se vê que a lei divina não proíbe o intercâmbio em bases superiores, em bases éticas, morais, religiosas, espirituais, né? Quer dizer, dentro de uma finalidade útil, dentro de um equilíbrio. Então, primeira coisa, nós não podemos buscar um contato sem uma finalidade superior. Segundo, o Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá. Então, não tem necessidade de forçar o contato, né? Na hora que tiver que se comunicar, ela vai se comunicar por sonho, ou se você ou seu irmão tiver mediunidade, vocês vão ter alguma percepção dela, alguma frase, alguma sinalização. O outro ponto, a mãe de vocês viveu todo um tempo com vocês, né? O que ela teria a dizer a mais? Né? Será que é necessário esse intercâmbio? Agora, ela pode estar precisando de ajuda, né? Eu não a conheço, então estou fazendo aqui uma análise geral, usando da pergunta para uma análise geral. Porque eu vejo pessoas, né, desencarnou fulano, viveu 60 anos, 70 anos com a gente. Ah, eu quero o contato. Mas para quê? É para matar a saudade? Tudo bem. Para matar a saudade, na hora que ela puder, ela vai fazer uma visita. Você, fora do corpo, em desdobramento à noite, pode ter um contato com ela, né? Se ela estiver precisando de ajuda, então vamos orar por ela, né? Fazer a oração por ela, fazer um momento de vibração por ela. Então não é... Porque mediunidade é coisa séria. Numa casa espírita, por exemplo, responsável, o grupo que lida com a mediunidade tem que estudar primeiro 2 anos sobre mediunidade. Entender como funciona e tal, dentro de um grupo fechado. Esse grupo chega a um certo momento e ele fica fechado. Não pode ficar aberto a pessoas que vão chegando, né? Antigamente se fazia reunião mediúnica de qualquer maneira, por isso tanta gente saía destrambelhada,
decepcionada com o espiritismo. Não era com o espiritismo, era com a falta de organização, de responsabilidade de quem dirigia essas reuniões, né? Porque o espiritismo, se você estudar, você vai ver que é coisa muito séria. Então, o intercâmbio tem que estar muito bem equilibrado, né? Vibrações equilibradas, uma finalidade superior. E aí, depois de 2 anos estudando, esses grupos começam os exercícios mediúnicos, as percepções dos médiuns presentes, até o momento que as comunicações começam a acontecer, normalmente a maioria delas de espíritos sofredores que vêm para receber uma orientação. Só para você entender, minha querida, e seu irmão também, e os amigos que nos assistem. Chico Xavier dizia que 2/3 daqueles que desencarnam ficam por aqui, porque são apegados à materialidade. Então, normalmente, os espíritos que a gente sente que eles estão por perto são espíritos precisando de oração, de vibração, né? Orienta eles irem, se sentir a presença dela, oriente a buscar uma casa espírita, né? Em oração, né? Para que ela receba ajuda, ore por ela, mas forçar a porta não, né? Porque não é assim. Agora, na medida que você vai estudando, se harmonizando, se espiritualizando, ele pode ter esse contato, né? Muitas pessoas têm. Às vezes eu tenho a percepção de algum familiar, já vi tios meus desencarnados, mas meu pai mesmo, que desencarnou há 16 anos, eu nunca tive uma percepção dele clara. Certamente ele já esteve próximo de mim, mas tenho registro de outras pessoas, né? Notícias mediúnicas, às vezes percepções mesmo que nós temos. Então, não tem por que querer esse contato assim. O contato tem que ser natural. Agora, seria interessante vocês estudarem o espiritismo, né? Normalmente a gente quer isso, eu quero o contato, mas é preciso estudar, porque a doutrina espírita é uma ciência muito séria. Enquanto esse contato não aconteceu, não acontece, você vai naturalmente, vocês devem estar sempre orando por ela e vivendo você e seu irmão da melhor forma possível para que ela esteja em paz, né? Quer ajudar um familiar, uma mãe desencarnada? Viva bem na Terra, porque a vida de um filho equilibrada certamente vai beneficiar muito essa mãe. Orando por ela sempre, né? Até o momento do grande reencontro. Mas não é para ficar afoito, meu Deus, minha mãe quer se comunicar. No máximo, ela gostaria de passar uma orientação, ela esteve com vocês muito tempo, certamente já deixou todas as orientações. E no momento, né, não é tão fácil assim esse intercâmbio. Mas se a divindade achar que pode acontecer, em um momento você pode ter uma percepção. Eu até estou lembrando de um caso muito curioso, de uma senhora que procurou o médium José Medrado de Salvador várias vezes. Toda semana ela ia até o Medrado querendo notícias do marido. Notícias do marido, que ela queria ver o marido, que ela estava com saudade do marido, e pedindo mensagem. Medrado, você tem informação? Não tem, minha irmã, não tem, minha irmã. E aquilo era toda semana, todo mês e tal, até que ela passou uns dias sem aparecer, e quando apareceu estava todo enfaixado, o braço enfaixado, a cara roxa e tal. E o Medrado perguntou: o que foi, minha irmã? O que houve? O Medrado: eu estava em casa numa sexta-feira à tarde e noite, começou a chover, e eu em casa sozinha, quando eu olho de repente na sala o meu marido. Medrado, eu peguei um galope na direção oposta, bati numa janela, caí do outro lado, me quebrei toda, me arrebentou tudo. E o Medrado falou: mas você não queria um contato com o seu marido, filha? Eu falei: Medrado, mas assim não, assim dá medo. Então, a gente sabe que Deus é perfeito e tudo acontece quando tem que acontecer. Querido, espero ter dado aí alguma noção sobre o assunto. Venha à nossa Casa Espírita estudar com a gente, ou na sua cidade, onde você leia uma obra espírita, e ciente de que quem ama, mesmo não vendo, está sempre perto. Muita luz e muita paz.